Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre ciclos, sobre padrões que atravessam gerações e sobre o dia em que algo precisa parar isso, não por acaso, mas por decisão. E há frases que não apenas nos tocam, mas elas nos acordam. E foi isso que aconteceu quando eu li que Deus nos chama para interromper as maldições que atravessaram gerações. Ali, algo dentro de mim se levantou. Não como reflexão, mas como responsabilidade. Porque quando eu olho para trás, eu não vejo apenas histórias antigas, eu vejo repetições. E quando eu olho para frente, eu vejo filhas com um futuro intacto. E é nesse contraste que algo se revela. Existe um padrão que vem antes de mim e uma responsabilidade que começa comigo. Eu faço parte dessa geração, não observo ela de fora. Eu fui alcançada por ela. Uma geração onde mulheres engravidam cedo, onde relacionamentos se rompem. Primeiro a minha avó, depois a minha mãe, então a minha irmã mais velha e eu. Histórias diferentes, contextos distintos, mas dores que se pareciam, como um eco atravessando o tempo. E em algum ponto da caminhada, eu também senti o peso desse roteiro invisível, porque durante muito tempo eu achei que isso era coincidência. Mas depois a maturidade me ensinou que não é acaso, é ciclo. E a Bíblia dá nome a isso quando diz lá em Jeremias 31 que os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram. Mas Deus, ele nunca citou isso para normalizar a dor. Ele citou para anunciar rompimento. Porque logo depois ele declara: cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Ou seja, a herança até pode existir, mas ela não precisa determinar. Hoje, eu não falo como vítima dessa história, eu falo como guardiã de um novo começo. Eu tenho 2 filhas e tudo que eu não quero é que elas herdem dores que não nasceram nelas, que repitam escolhas por falta de cobertura, ou que carreguem fardos emocionais, afetivos e espirituais que nunca foram delas. Porque há ataques que não vêm diretamente a nós, eles vêm pelos filhos, pelos vínculos mais sensíveis, pelos lugares onde o amor nos deixa expostas. E a Bíblia não romantiza isso, ela revela com clareza. Em João 10:10, quando diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Roubar a identidade, matar o propósito e destruir futuros antes mesmo que eles floresçam. E muitas vezes, o inimigo não tenta derrubar uma mulher em público, ele tenta desestabilizá-la em casa, porque uma mulher ferida no íntimo tem dificuldade de sustentar o que carrega no seu chamado. E foi ali que Deus me ensinou algo definitivo. O meu primeiro ministério começa dentro de casa. Antes de alcançar mulheres pelo mundo, eu preciso alcançar minhas filhas. Antes de curar feridas em outras histórias, eu preciso cuidar das que sentam à minha mesa. Antes de ensinar princípios, eu preciso viver cobertura. E Jesus deixou um alerta que atravessa gerações. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Mas eu aprendi a ler esse versículo com outros olhos. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os filhos no processo? Por isso, eu tenho pedido força, tenho pedido sabedoria, tenho pedido discernimento espiritual para identificar ataques antes que eles se tornem feridas. Eu tenho pedido graça para educar sem medo, amar sem culpa, corrigir sem violência e, acima de tudo, eu tenho pedido a Deus que quebre em mim tudo aquilo que não deve passar por mim, porque essa é a decisão que muda destinos. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso não é frase bonita para pendurar na parede, é um posicionamento espiritual. E eu não ignoro as lutas, eu não finjo que o caminho é simples, mas eu enfrento tudo isso de joelhos. Porque alguém, em alguma geração, precisa dizer: comigo isso para, comigo isso acaba. E se esse alguém sou eu, então que Deus me sustente, que Ele me cure enquanto eu cuido, que me trate enquanto eu ensino, que me fortaleça enquanto eu protejo. Não por perfeição, mas por obediência. Porque interromper ciclos não é nunca cair, é decidir não desistir de permanecer de pé. E se um dia minhas filhas olharem para trás e perceberem que a história delas foi diferente, não será porque eu fiz tudo certo,
será porque eu escolhi não repetir tudo igual. E se você, que está ouvindo esse episódio, também carrega histórias que se repetem, padrões familiares, dores que parecem ter endereço fixo na sua linhagem, saiba de algo importante. Maldições hereditárias não são sentenças eternas. Deus pode quebrá-las, mas quase sempre ele começa por um posicionamento. Alguém precisa se levantar, alguém precisa dizer não mais. Alguém precisa escolher o caminho estreito enquanto todos seguem pelo largo. E talvez esse alguém seja você. E não é sobre culpar quem veio antes, é sobre assumir responsabilidade pelo que vem depois. Você não quebra ciclos sendo perfeito. Você quebra ciclos sendo obediente, sendo intencional, sendo constante, mesmo quando dói. Então assuma hoje essa responsabilidade. Se posicione e rompa os ciclos. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também está lutando não só por si, mas pelos filhos, pelos afetos e pelas próximas gerações. E se você quiser continuar caminhando por esse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá, cada capítulo é uma semente de ruptura, cura e redenção. E por fim, obrigada por caminhar comigo nessa jornada de coragem, de posicionamento e fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!